Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Carolina Coelho, ginecologista e obstetra, e esse é o meu canal do YouTube. Tô com vocês também lá no Instagram, para quem não me segue pode correr lá e começar a acompanhar nossos conteúdos. E hoje é dia de falar sobre diabetes gestacional. Diabetes gestacional é um tema que gera sempre muitas dúvidas, porque, como eu costumo falar, gravidez não é doença, mas sempre que surge alguma alteração, alguma complicação ou alguma doença nessa gestação, isso gera muita ansiedade, muitas preocupações e surgem muitas perguntas. Então hoje eu tô aqui para tirar todas essas dúvidas, para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre esse tema. A diabetes gestacional é uma doença que acomete de 7 a 15% das gestações, isso são dados mundiais, tá? E no Brasil, as taxas aproximadas são de 8 a 9% das gravidezes, então é relativamente comum, tá? Não é tão comum assim, mas é relativamente comum. E vamos entender como é que isso acontece, por que que uma mulher desenvolve diabetes gestacional. A gente sabe que a gravidez é um momento de muitas mudanças no corpo da mulher, em todos os sistemas, respiratório, digestivo, várias mudanças normais e esperadas, tá? E as mudanças hormonais, então, nem se fala. São diversas essas mudanças, são muitas mudanças, tá? E uma dessas mudanças é a resistência à insulina. O que é isso? A insulina é um hormônio que ajuda a glicose, o açúcar, né? A glicose a ser utilizada como fonte de energia, tanto para a mãe quanto para o bebê. Tá? E na gestação ocorre uma resistência maior a essa insulina para que facilite essa glicose de chegar até o bebê. Porém, para isso precisa haver um aumento, uma compensação da mãe, fazendo uma produção, o pâncreas da mãe produzindo mais insulina do que o que costuma produzir normalmente. Então, a resistência insulínica é normal, é esperada e é positiva para permitir essa passagem da glicose para o neném, porém, ela precisa ser compensada com o aumento na produção de insulina pelo pâncreas, e quando esse aumento da insulina não ocorre, o pâncreas não consegue compensar isso, gera a diabetes, porque sobra glicose livre aí no sangue dessa mulher, porque a insulina não foi, a sua quantidade não foi aumentada para permitir que entrasse na célula e fosse usada como fonte de energia. Então, esse é o motivo, essa é a forma com que se desenvolve essa doença nas mães que têm diabetes gestacional. A partir das 24 semanas de idade gestacional, ocorre o aumento de um hormônio chamado lactogênio placentário, pois é nesse momento que o bebê vai precisar cada vez de mais e mais energia para crescer e se desenvolver, tá? Porém, nesse momento também é importante que a gente esteja repetindo nossas avaliações com relação à glicemia, porque esse é um período que também aumenta a chance de que as glicemias se elevem. Então, além dessas avaliações que a gente faz no primeiro trimestre, no final do segundo trimestre também, entre as 24 e 28 semanas, a gente solicita a realização de um teste que se chama teste de tolerância oral à glicose, que consiste em fazer uma ingesta, né, da sobrecarga de glicose, de uma quantidade de glicose, de açúcar, né, maior do que o que a gente costuma consumir habitualmente nas refeições, para ver como é que a glicemia, como é que o açúcar no sangue dessa mãe vai se comportar. Se ele normaliza rapidamente, se ele sobe muito, se ele sobe e não desce. Então a gente repete, faz a glicemia em jejum, toma esse xaropinho e repete o exame, a avaliação da glicemia, com 1 e 2 horas após ter tomado essa sobrecarga de glicose. E lembrando, os valores de referência também são diferentes dos valores de referência para a população geral, tá? Agora vem um ponto que é um ponto crucial. Como é que eu posso prevenir? Eu tô grávida, eu quero prevenir, não quero ter diabetes gestacional, ninguém quer, né? Então, o que é que eu posso fazer para evitar que eu desenvolva essa doença? Em primeiro lugar, dieta e atividade física. Isso é o pilar de toda a prevenção do diabetes gestacional. Uma dieta equilibrada, rica em fibras, evitar excesso de gordura e carboidrato. Não é que seja proibido de forma alguma, principalmente para quem não tem o diagnóstico ainda, né? Mas evitar o excesso de carboidratos e gorduras, tá? Então, uma alimentação balanceada de maneira geral. A atividade física tem um papel muito, muito, muito importante,
porque a questão do peso, a mulher manter um ganho de peso adequado durante a gestação também é muito importante para prevenir o desenvolvimento da diabetes gestacional. Uma outra dica que parece não ser tão óbvia assim, mas que é muito importante para prevenir a diabetes gestacional é evitar o estresse. Então, limitar a quantidade de horas trabalhadas, evitar jornadas de trabalho muito extenuantes, situações, pessoas que às vezes fazem com que a gente viva em situação de eterno estresse, né? Porque o estresse ele libera um hormônio chamado cortisol, que também tem uma tendência a elevar os níveis de glicemia, os níveis de açúcar no sangue. Então, essa é uma outra dica. Um adendo especial que eu quero fazer para vocês é com relação aos fatores de risco. Então, quem são aquelas pessoas que a gente já sabe que vão ter uma maior chance de desenvolver diabetes gestacional? Quem tem história familiar, muitas pessoas na família têm diabetes, a mãe teve diabetes gestacional ou é diabética crônica, então a história familiar é um fator importante. O fato de entrar na gravidez, de iniciar a gestação já fora do peso ideal, então com excesso de peso, seja sobrepeso ou obesidade, também aumenta o risco de desenvolver diabetes gestacional. E um outro fato que a gente vai notando ao longo da gravidez é o ganho de peso excessivo, tá? Ganho de peso excessivo aumenta a chance de uma diabetes gestacional. Então, quem tem esses fatores de risco, quem já tem essa história prévia ou está ganhando muito peso durante a gravidez, deve redobrar os cuidados com essa prevenção aí, como eu falei para vocês, tá? E o tratamento? Se o meu diagnóstico foi confirmado, eu realmente tenho diabetes gestacional, o que é que eu vou precisar fazer? Como é que eu vou tratar dessa doença? Em primeiro lugar, é muito importante um acompanhamento multiprofissional, um acompanhamento que inclui aí tanto o obstetra quanto o endocrinologista, nutricionista. Isso é muito importante e o foco vai estar sempre no bom controle das glicemias, no controle ideal, manter todas as glicemias dentro da meta. Para isso, para que a gente saiba que essas glicemias estão dentro da meta, pode ser também necessário que sejam feitas aferições, né, medidas dessa glicemia com a maior frequência, que podem ser feitas através de medidas na ponta do dedo, com o aparelhinho que a gente chama de glicosímetro, para passar essas informações para os profissionais que estão te acompanhando e avaliar a sua adaptação àquela dieta, a sua adaptação àquela medicação, caso seja necessário. Então, como eu já falei, né, a gente pode aí estar usando nesse tratamento, lançando mão da dieta, que é a coisa mais importante e que toda gestante com diabetes gestacional vai precisar fazer uma dieta personalizada e acompanhada com nutricionista. Pode ser necessário, nos casos em que a dieta só não é suficiente, o uso de medicações que podem incluir medicações orais ou insulina, tá? Isso aí é algo que só mesmo os profissionais que te acompanham vão definir. Mas algo muito importante é que esse controle glicêmico deve ser otimizado assim que o diagnóstico é dado e de forma rápida. Então a gente não pode esperar muito tempo para que a dieta faça o efeito, para que se tenha uma resposta à dieta. A gente precisa de um acompanhamento bem de perto para que, se a dieta não está sendo suficiente, seja logo introduzido as medicações. Tá? Quando eu falo em controle ótimo, em controle ideal da glicemia, é porque todas as complicações, tanto para a mãe quanto para o bebê, estão relacionadas a não obter um bom controle glicêmico. Então, geralmente, gestações com bom controle glicêmico, mesmo que tenha tido esse diagnóstico de diabetes gestacional, acabam tendo desfechos gestacionais positivos se essa mãe consegue manter glicemias adequadas ao longo da gravidez, se consegue um bom controle. Mas e aí? A gente falou de riscos, de que esses riscos são diminuídos quando a gente tem um bom controle glicêmico. Que riscos são esses? Com o que é que eu devo me preocupar? Os riscos para o bebê estão associados a maior chance de um bebê macrossômico, que é um bebê grande, tá? Um bebê grande para a idade gestacional. Também ocorre uma maior chance de polidrâmino, que é o aumento no volume do líquido amniótico, ficar com mais líquido amniótico do que o normal, certo? E além de alterações na vitalidade fetal. Tudo isso deve ser acompanhado através de ultrassonografias mais próximas, com um intervalo menor do que o que a gente faria habitualmente.
e avaliações do bem-estar fetal de maneira geral, como cardiotocografias, mobilograma, que é um exame que você avalia a movimentação do neném, é um exame que a própria mãe faz, né? Ela deita virada para o lado esquerdo geralmente e conta os movimentos do bebê durante 1 hora, para ver se aquela movimentação está dentro do normal, dentro do esperada. Então, o mais importante é a gente seguir e avaliar a vitalidade desse bebê, o bem-estar desse bebê. Além disso, a gente sabe que após o nascimento também existe um risco maior de icterícia, que é o bebê ficar amarelinho, tem um excesso de bilirrubina, e dificuldades de respirar ao nascer. Então são essas as preocupações com relação ao neném. Lembrando que a forma de acompanhar isso e o intervalo entre essas ultrassonografias, essas avaliações, vai depender também muito do controle glicêmico que essa mãe está tendo e das repercussões que já tiverem sido identificadas até aquele momento. Então, um neném que já está grandinho, eu vou precisar acompanhar ele mais de perto. Um neném que já tem um líquido amniótico aumentado também vai precisar ser observado com mais cuidado, com mais cautela. Já quando a gente fala com relação aos riscos maternos, eles também existem, a gente fala no aumento de taxas de cesárea, né? Isso é um risco tanto para a mãe quanto para o bebê, até porque a mãe que é diabética, ela tem uma maior chance de ter dificuldades na cicatrização, tem maiores chances de ter infecções no pós-parto, mesmo que ocorra um parto vaginal, infecções de maneira geral, pode ser infecções na laceração. Quanto aos riscos maternos, existe uma maior chance de que seja necessária uma cesárea, e isso consiste sim em uma preocupação, porque essa mãe diabética ela pode ter uma maior dificuldade tanto na cicatrização quanto uma maior chance de desenvolvimento de infecções, independente do parto ser normal ou cesárea, mas tornando-se ainda mais complicado no caso de uma cesárea. Então, mais um motivo pelo qual deve-se buscar, sendo possível, deve-se procurar uma via de parto natural para essa mãe, uma via de parto vaginal, tá? É o objetivo na paciente diabética. Além disso, a gente sabe também que as mulheres que apresentam diabetes gestacional, mesmo que esses níveis glicêmicos se normalizem após a gestação, ela tem uma maior chance de se tornar diabética crônica depois, principalmente após cerca de 10 anos. Então, geralmente o que ocorre é que a gravidez é como se fosse um teste para o pâncreas, para o funcionamento desse pâncreas. E quando ele já mostra ali uma dificuldade nessa compensação, nesse funcionamento adequado na gestação, ele pode, a longo prazo, ter uma maior chance de vir a falhar, né? Levando a diabetes lá na frente. Então, esse foi nosso papo sobre diabetes gestacional. Espero ter conseguido acrescentar alguma coisa para vocês aí, tá? Para quem ainda tem alguma dúvida, se restou alguma pergunta, não esquece de escrever aqui embaixo, tá? Que eu vou tentar continuar tirando as dúvidas de vocês. Não esquece também de me seguir no Instagram, que é um canal mais direto de comunicação entre a gente consegue estar tirando as dúvidas de uma forma mais rápida e mais prática, mais fácil, tá? Vai ser um prazer tirar todas as dúvidas de vocês para que vocês fiquem craques nesse assunto. Até a próxima. Tchau, tchau.